Vocês acham que isso acontece na mesma intensidade, por exemplo, como nos Estados Unidos? Essa facilidade que algumas pessoas têm de vender sonhos dentro da internet e conseguem realmente conquistar aí essa fatia de mercado? Acontece, só que os Estados Unidos tem uma coisa bem diferente do Brasil, que é a lei. Então, assim, você pega, por exemplo... Aqui o cara pode avançar o sinal, com uma beleza nisso aí, né? Assim, isso falando de uma coisa pequena, né? Que você pega, então, um caso que eu gosto muito de falar, aqui no Brasil virou uma moda pirâmide, né? Pirâmide para todo lado, então um cara vai lá, fala que ele compra Bitcoin, você que é educador financeiro. Golpe atrás de golpe, quantas né? pessoas já devem ter falado, eu tô ganhando 10% por mês, é um puta muito, negócio legal muito. e tal. 10% por mês? Muito. Exato. Pô, cara. Exato. A taxa de juros hoje tá 13,75, que tá alta. E a galera com 2% de juros ao ano falava que conseguia ganhar porque no Bitcoin o cara era muito pica e o cara tinha um robô da NASA. Claro, porque a NASA ela faz travesseiro e robô. É isso aí. Boa, Renata. Porra. Não, teve esse caso, o robô da NASA. Teve o robô da NASA. Desculpa. Exato, daí você fala assim, porra. Sério? Rolou o robô da NASA? Rolou o robô da NASA, Renato, é surreal. E assim, celebridades muito ganham 50, 100, 200 pau da empresa para fazer a propaganda do day trade, da pirâmide, do joguinho lá do foguetinho, do não sei o que. Tem um monte desses. Nos Estados Unidos, você sabe quem é Bernie Madoff? Não. Ele é um cara que ficou muito conhecido nos Estados Unidos. Ele chegou a ser presidente não era presidente, ou ele era diretor do Banco Central dos Estados Unidos. Ou foi da Nasdaq, um dos dois, eu não vou me lembrar agora. Mas ele era um cara muito respeitado no mercado financeiro. Quando ele saiu desse cargo do Banco Central ou da Nasdaq, acho que é da Nasdaq, que é a bolsa de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Sim. Ele abriu um fundo. E ele entregava um resultado muito consistente ao longo dos anos. Era muito assim, o Spielberg tinha dinheiro com ele, várias pessoas de Hollywood, o cara tinha bilhões nesse fundo, e todo mundo pensando, meu Deus, o cara trabalhou na Nasdaq, tem não sei quantos anos de mercado financeiro nos Estados Unidos, o cara é pica. Só que teve a crise de 2008, e a crise de 2008 teve um mundo de gente indo sacar seu dinheiro dos bancos e dos fundos, porque estava sem liquidez, as pessoas estavam com medo, a crise do subprime afetou muito o setor financeiro americano. E aí descobriram que era uma pirâmide, ou seja, a galera punha grana, só que tinha mais gente pondo grana do que gente pedindo resgate. Então, dessa forma, o cara conseguiu... Durante 16 anos. 16 anos? 16 anos. Isso é a pirâmide do Egito. 16 anos, o cara conseguiu manter essa pirâmide até que teve 2008 e aí foi um castelo de cartas e caiu. Pois bem, esse cara foi preso e aí ano passado ele estava preso ainda velhinho, com uns 80 e poucos anos. Ele pegou anos de cadeia, então. Anos. E não é assim que aqui no Brasil, assim, pega 30 anos, cumpre 2, daí sei lá o quê. Aí vai saidinha de Dia dos Pais. Você matou o pai, mas você sai no Dia dos Pais. Tipo, velho, o Brasil é foda, mano. Não dá. E aí ele ficou preso. Com o Covid, a pandemia, os advogados dele pediram para ele sair, porque ele é grupo de risco. E a justiça americana falou, não vai sair. E ele morreu na prisão. Então, assim, aqui no Brasil, o piramideiro vira deputado. Então, a grande diferença entre o Brasil não é picareta. Picareta tem no mundo inteiro. A diferença é o Estado de Direito, é a lei. Então, talvez trazer até um assunto mais denso, mas é legal de falar com uma pessoa que tem essa... comunicação muito legal para falar de Estado de Direito, porque Estado de Direito é muito importante até para a nossa liberdade econômica, para você ter certeza que os contratos vão ser cumpridos, para fazer o enforcement de propriedade privada, dentre outras coisas. Então, aqui no Brasil, você tem gente invadindo terra dos outros, daí não dá em nada. Então, assim, essa confusão da lei no Brasil, de ter bandido concorrendo à presidência, esse tipo de coisa, é um negócio que, quando você olha, você fala, cara, isso nos Estados Unidos não rola. Então, a gente teria que copiar as coisas boas. A gente copia só as coisas ruins. Tudo que é ruim, a gente copia. E no caso das pirâmides, se muita gente já caiu em golpe e acha que não caiu em golpe, acha que... E defende o piramideiro. O Brasil é foda, mano. Defende o piramideiro, porque fala, só porque a CVM interviu, travou ali o investimento,
É por isso que caiu, senão ele tava até hoje. Não, e as desculpas? Então eles idolatram realmente o piramideiro. É isso. É bizarro. E as desculpas? Não, é a Globo que mandou prender. É isso, é bizarro assim. Não, os bancos que não queriam que o cara tivesse muito lucro, ele tava tirando muito dinheiro dos bancos e por isso que ele foi preso. Tipo assim, nada a ver. E daí a mulher tem nesse caso... Recentemente as pessoas foram na rua pedir pra soltar um cara. Então, esse caso, que é o da Gás, que chama Gás, né, a empresa, o cara foi preso e a mulher dele foi para os Estados Unidos com o que diz a polícia, avaliado em 1 bi. Não é 1 mi, não. 1 bi em criptomoedas na época. Agora caiu bastante criptomoeda, deve ser menos, mas assim, ainda assim, muito dinheiro. E esse cara aí ainda foi para concorrer para deputado, aí parece que foi impugnada a candidatura dele, mas assim, o cara defende o piramideiro. Agora, você consegue entender e fazer o paralelo do cara que defende o piramideiro e o cara que defende o político corrupto, que tá mais ou menos na mesma linha? Então, de novo, é a imunidade cognitiva. Você mostrou, você tem os fatos, o cara atirou realmente, o cara fez uma pirâmide, era mentira, o cara depositava dinheiro na conta da empresa, depois isso abastecia a conta dos donos da empresa, a polícia apurou que teve pirâmide, assim, assado. O cara dá toda uma volta, ele faz uma puta de uma conspiração para dizer que não era bem assim, que isso não era verdade. Isso vale também para político corrupto, vale para política populista. Então, assim, eu sou contra tal coisa, então quer dizer que você é contra o pobre. Não, você tem que entender que economia é um jogo de xadrez. Então, se você move essa peça, tem várias outras que vão se mover ao longo do tempo. Então, não adianta você só ver, por exemplo, se aumentar o salário mínimo amanhã para 10 mil reais, todo mundo, nossa, animal. Vai ficar todo mundo desempregado, porque não tem produtividade para você pagar 10 mil reais para as pessoas. Esse é o ponto. Então, se você não consegue entender da lógica da coisa, e aí voltamos para o nosso ponto de as pessoas terem parcimônia, se o cara oferece muita coisa, quando a esmola é demais e tal... Calma. E assim, a galera que não tem escrúpulos na internet, tem muitos. Vendem muito. Então, o dinheiro que eles ganharam ao longo desse tempo não significa necessariamente, como eu provei agora até com a história do Bernie Madoff nos Estados Unidos, não significa necessariamente que seja legal. Não significa que o cara é correto. E que aquele processo todo foi fidedigno, né?